Saudações rodoviárias, tudo bem pessoal? Eduardo Rodoviário chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. Como foi dito, acho que uns 2 vídeos atrás, hoje a gente vai fazer o vídeo contando um pouco a história do Paradiso 1350. Isso daí, o Paradiso 1350, pessoal, é o intermediário ali entre o Paradiso 1600 LD e o 1800 DD. Ele também é um carro alto, mas só que de piso único e na altura normal, sem ser na altura de um LD ou um DD. Só que para a gente entender um pouquinho o que é o Paradiso 1350, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar no tempo agora, na época dos Paradiso GV, né? A geração 5, a geração bonita da Marco Polo aí, né? Pessoal, nessa época a Marco Polo tava chegando com a geração 5 no mercado, né? Então eles não tinham disponibilizado, eles não tinham disponível ainda entre o LD e o DD um carro ali que atendesse às necessidades das empresas da época, né? Que nem, por exemplo, eu quero comprar um carro, mas eu não quero comprar um DD e um LD, mas eu quero comprar um carro com bagageiro grande que atenda às minhas necessidades e que seja paralelo ao LD e o DD. Então, como eles não tinham, nessa época eles lançaram o Paradiso GV. Eu falar GV, que todo mundo sabe que é a geração 5, né? Eles lançaram o GV 1150. É na época, assim, tirando o LD e o DD, era o carro com bagageiro com maior capacidade volumétrica aí, né? Vamos dizer assim. Eles tinham o LD naquela época, que não era o 1600, né? Era o 1450 na geração 5, né? No GV. E só depois, na geração 6, o LD atendeu com a nomenclatura de 1600 e 1,60 m, tá certo? Então eles tinham ali o GV 1150, que era ali também um dos intermediários aí da geração, da 5ª geração, né? Passando o tempo, como foi aumentando os números de passageiros, o número de cargas, né? De bagagens, no caso, né? As empresas foram renovando, né? Inovando, no caso, agora atendendo com encomendas, né? Levando cargas, vamos dizer assim. As empresas já viram o 1150 como algo que já não atenderia, né? Porque pela grande quantidade de bagagens e de encomendas, e por ele já ter um bagageiro defasado e ultrapassado, porque a maioria agora, a quantidade de bagagens e encomendas eram gigantes, né, para a época, e o 1150 já não estava suportando. E vendo isso, os engenheiros da Marco Polo chegaram à conclusão: poxa, a gente tem que fazer algo, porque senão vamos perder clientes para os vamos perder clientes para a concorrência, né? Passado alguns anos a mais, lançaram a geração 6, a nova geração 6 aí, né? E onde que foi que já veio com a nova nomenclatura, que nem o Paradiso 1200, o Paradiso 1600 e o 1800 DD, no caso, né? E os engenheiros da Marco Polo, vendo isso, pegaram o 1150 e falaram: o que vamos fazer? Vamos aumentar a capacidade do bagageiro do carro, né? De 1,150 m, vamos passar para 1,350 m. Vamos aumentar mais um pouco e a gente já deixa ele um pouco mais alto e maior, e ele vai ficar intermediário ali entre o 1600 e o 1800, né? É claro que a capacidade dos bagageiros dos dois são maiores, mas em relação ao 1200, a do bagageiro 1350 é infinitamente maior. Então ele é o elo ali entre o 1600 e o 1800, como eu disse anteriormente. E foi aí, pessoal, que lançaram o Paradiso 1350. Paradiso 1350 aí, sobre um chassi de 4 eixos aí, né? Aliás, um chassi de 3 eixos, né? O chamado 6x2. 6 pontos de apoio e 2 pontos de tração.
foi lançado e foi um estouro na época. As empresas grandes comprando de monte, a Marco Polo vendendo e tendo sucesso nas vendas, pessoal. E ele era um carro que ele tinha assim a altura assim de um DD, 4 metros de altura por 14 metros. Ele era um DD praticamente, só que para as configurações da época era só o bagageiro. E o salão dele era um salão comum, de carro de 1200, de um piso só, que você entra pela porta da frente. Só que as dimensões, o bagageiro era gigante e a altura de um carro DD, mas a altura de um carro DD, mas para um carro normal, digamos assim, um carro convencional, igual o Paradiso 1200 para a época, né? Logo saiu a geração 7. Também foi reestilizado ficou o mesmo nome, né? O 1350, as mesmas medidas, né? Pela demanda, assim, que todas as empresas exigiam, né? Vendo que hoje todas trabalham com encomendas, com alto nível de bagagem, de encomendas, né? E em 2017, pessoal, o Expresso Nordeste, ele foi o pioneiro, circular chegando ali, ele foi o pioneiro de ter o carro, o Paradiso 1350, só que no chassi 4x2, um ônibus comum de 2 eixos. Eu vou deixar a foto dele aqui para vocês verem. Se você olhar, ele era um carro comum, um 1200, mas só que não, era só os eixos. Diminui um bagageiro, né, sobre os entre-eixos traseiros, né, porque no 1350 normal ele tinha mais 2 eixos sobre aliás, ele tinha mais 2 bagageiros sobre os 2 eixos traseiros e um bagageiro sobre o eixo dianteiro. Agora na versão 4x2 que a Expresso Nordeste lançou, ele só teria um bagageiro no eixo traseiro e um bagageiro no eixo dianteiro, então perdeu um bagageiro. Mas só que a capacidade volumétrica dele continuou maior. Um carro, imagina para a época, um carro de 4 eixos com 4 metros de altura, sendo que o normal não chega a 3 e pouco. Então, pessoal, o Paradiso 1350 foi um divisor de água entre os carros LD, né, e entre os TDs também, fazendo ali como que se pode dizer, fazendo uma ponte entre os carros mais altos. A partir do 1200, o Viagem 900, o 1050 e 1200, eles são utilizados assim, vamos dizer, convencionalmente, né? Porque o bagageiro deles não suporta tanta carga, tanta bagagem, tanta encomenda. A partir do 1350, ele já é a ponte ali entre os carros mais altos da Marco Polo, né? Os LDs e os DDs, tá certo? Então foi um achado assim, digamos, um achado não, mas a Marco Polo inovou, e já pensando nas empresas que gostariam de ter um carro com a capacidade de bagageiro grande, mas não queria gastar acima com o DD ou com o LD. Um DD hoje em dia está acima de R$1 milhão. Um LD também vai na mesma faixa, 900 mil, 1 milhão. Agora o 1350 não, 1350 0 km você acha aí por 700 mil, 800 mil. Então já era uma economia de 200 milhões, né? Aliás, 200 mil reais na conta da empresa, né? Fora também o mesmo motor, o mesmo chassi que você encarroça um DD ou um LD, você pode encarroçar também no 1350, justamente por ele ser mais forte, mais alto e ser mais pesado, que nem você pode reencarroçar com o Scania K380, um Mercedes O500 RSD, um Volvo B380 também, 350 no caso. Então vai muito aí, pessoal, da empresa, né? Vai atender as demandas dela e vai
encarroçar com o chassi que vai atender a necessidade dela. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi um apanhado rapidinho aqui do 1350. Uma pequena introdução, tem muito assunto, claro. E eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos de empresa que operaram o 1350 na geração 6 e hoje tem o 1350 na geração 7, na geração 8. A geração 8 também manteve as mesmas medidas do bagageiro aí, tá certo? Não teve muitas mudanças, foi só a grande mudança, foi só da transição do 1150 pro 1350 a partir da geração 6, tá certo? Se você é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe aí. Se você não é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva-se aí. E dia 31 de outubro aí, ou antes, a gente vai fazer o sorteio aí da miniatura de sua preferência e mais R$500, tá certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal, um grande abraço, bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã, domingão, tem o vídeo tem um segundo vídeo da série A Hora é Agora, tá certo? Grande abraço e até lá!